Olá, meus queridos amigos da Seara Espírita Redenção. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer, antes de tudo, mais uma vez a oportunidade de poder adentrar a esta casa, agora de uma forma diferente, através dos meios virtuais, que todos nós hoje temos a oportunidade de utilizar. Seja no trabalho, seja pela uma reunião espírita, seja como uma forma de comunicação com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos entes queridos. Mas desde já estou imensamente feliz pela oportunidade de estarmos aqui juntos, principalmente em torno da doutrina espírita, em torno do cristianismo. Que bom poder, pelo menos à distância, adentrar o lar de cada um de vocês. Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante que nos foi repassado pela Isabela, que é a responsabilidade do espírita no contexto atual. Então esse será o nosso tema para esses próximos minutos juntos aqui virtualmente. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Fazer a nossa prece de abertura, fazer as nossas vibrações iniciais para juntos entrarmos em harmonia. Então, convido a todos para podermos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Sentir a presença de Jesus no lar de cada um de nós, nos envolvendo em seus braços, nos envolvendo em seu amor, na sua sabedoria e na sua fé. Sentindo também a presença dos benfeitores espirituais que envolve todo o planeta Terra. E que nesses momentos que nós estaremos juntos, possamos ter como união o amor divino. Ter como a ligação este amor que envolve a todos nós e que é capaz de curar todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou morais. E que nesse momento possamos darmos as mãos de uma forma mental e juntos vibrarmos para a harmonia do nosso planeta. E pedir também a permissão do Mestre Jesus e do nosso Pai, que é justo e bom para com todos nós, para darmos início à nossa conversa. Que assim seja. E antes também de tudo, eu quero pedir desculpa aos irmãos, caso a gente tenha algumas falhas, porque a gente sabe que a tecnologia às vezes trabalha de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Mas nós vamos lá, vamos buscar fazer o melhor, aquilo que nos é colocado à disposição. Então, como nós havíamos já falado, o nosso tema é a responsabilidade do espírita no contexto atual. Para iniciarmos, gostaríamos de dizer que a doutrina espírita, ela se encontra codificada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. São esses 3 pilares que é responsável por sustentar a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Então, quando nós estivermos aqui levando os ensinos dos Espíritos, estaremos baseados nesses princípios: ciência, filosofia e religião. Não podemos falar de espiritismo
desmembrando esses três conceitos, desmembrando esses três pilares. Se retiramos um desses pilares, não há doutrina espírita e não há a base para que ela possa se sustentar. Porque a responsabilidade do espírita estará também sustentada por esses três pilares. A nossa responsabilidade no momento atual. A doutrina espírita, essa doutrina que foi nos apresentada em 1857, mais exato, em 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi apresentado para todos nós, a sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Ali então se iniciava a doutrina espírita nos tempos contemporâneos. Nós vamos verificar que no decorrer de todo esse período, até os tempos atuais, o planeta Terra passou por várias modificações filosóficas, científicas e algumas até religiosas. Tivemos nesse período de 1857 até os dias atuais, tivemos duas grandes guerras mundiais que abalaram e mexeram muito com todo o sistema do nosso planeta, que envolveu toda a humanidade. Tivemos algumas epidemias e pandemias, e nós estamos vivendo atualmente uma grande pandemia. Uma grande pandemia. Por que nós estamos falando isso? Porque para falar da responsabilidade do espírita no contexto atual, precisamos voltar ao passado e verificar o que aconteceu no nosso planeta. O que aconteceu nesse período da codificação da doutrina espírita até o momento. Porque a nossa responsabilidade como espírita não se dá apenas dentro da casa espírita. A nossa responsabilidade com a doutrina espírita, a nossa responsabilidade como espírita, se dá também no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações interpessoais, seja elas com os nossos amigos, como já falamos, mas também com os nossos inimigos, ou melhor, com aqueles que não pensam como nós, como dizia Chico Xavier. A nossa responsabilidade, então, como espírita, se dá em todos os campos da nossa vivência como ser encarnado e desencarnado. Porque o que nos foi passado, o tema, a responsabilidade do espírita no contexto atual, foi também nos encaminhado, vamos dizer assim, uma fonte para que possamos nos orientar em nossa fala. E esta fonte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em especial, o capítulo 17, o capítulo que tem como título Sedes Perfeitos, e lá dentro desse capítulo há o item 7, 8 e 9, que irá tratar sobre o dever. Olha só, sobre o dever. Então nós vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, o item 7. O primeiro parágrafo do item 7. O dever
é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Isso é muito interessante, que tem muito a ver com o segundo mandamento das leis de Deus. Quando Jesus foi questionado, quando adentrava Jerusalém, por um doutor da lei que perguntou: Mestre, como posso fazer, o que eu preciso fazer para adentrar o reino dos céus? Para alcançar a felicidade, em algumas traduções, a felicidade eterna. E aí Jesus retorna para ele a pergunta, dizendo: o que está escrito na lei? E ele responde: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força. Esse é o primeiro mandamento, disse o homem. Jesus diz: muito bem, faz isso. E o homem então fala: mas há um segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que nos é apresentado aqui bem no início desse assunto, o dever, no capítulo 17. Irei ler novamente. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Olha só o que diz o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós analisarmos de trás para frente, nós vamos ver, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, então significa amar a mim mesmo, amar a mim e amar o meu próximo. Mas ele continua aqui no Evangelho. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar do dever moral e não do dever que as profissões se impõem. Então, o que nós iremos falar aqui? Então, é do dever moral, da nossa responsabilidade moral, da nossa responsabilidade como espírita, da nossa responsabilidade como um ser cristão, aquele que tem Jesus como guia e modelo. Nós iremos falar aqui da responsabilidade daquele que segue o mestre, pois é isso que nós buscamos fazer como espíritas, ter Jesus como um guia e como um modelo. Sendo assim, a nossa responsabilidade, com certeza, é ainda maior. Mas não é complicada. Não é complicada. É uma responsabilidade ainda maior. Ainda mais para nós que já temos uma consciência maior a respeito das leis do nosso Pai. As leis do nosso Pai. A responsabilidade que temos. Então vamos lá. Pensando em tudo que está acontecendo no mundo atual. Como nós estamos nos comportando? Será que nós estamos sendo amáveis? Será que nós estamos sendo irmãos? Será que nós estamos sendo bons amigos, bons pais, bons companheiros, bons filhos, bons espíritas, bons cristãos? Será que nós estamos conseguindo assimilar com clareza aquilo que a doutrina espírita nos apresenta? Será que nós estamos conseguindo assimilar com clareza os mandamentos das leis de Deus? Será que estamos conseguindo pensar em Deus neste momento? Tenho certeza que no início da pandemia, todos nós buscamos fazer alguma reflexão. Lógico que com o passar do tempo,
fomos deixando de lado essas reflexões, porque já nos sentimos cansados de estarmos em nossas casas ou de estarmos distantes das pessoas. Mas será que nós estamos exercitando o amor a Deus? Porque essa é uma responsabilidade do Espírito no contexto atual. Será que conseguimos lembrar de Deus nos momentos de dor? Será que conseguimos lembrar de Deus nos momentos de sofrimento? Será que conseguimos lembrar de Deus nos momentos de lágrimas? Tenho certeza que a resposta é sim. Mas aí eu me pergunto, e pergunto aos irmãos: será que nós estamos lembrando de Deus quando respiramos? E olha que não respiramos apenas uma vez por dia, respiramos milhares de vezes ao dia. Será que estamos lembrando de Deus quando o nosso coração bate? Quando o nosso cérebro permanece ainda em funcionamento? Será que estamos lembrando de Deus quando a nossa voz sai? Quando os nossos olhos conseguem enxergar a beleza que está ao nosso redor? Será que nós estamos lembrando de Deus quando temos a oportunidade de ouvir? Ou será que nós estamos esquecendo de Deus? Porque se temos responsabilidades, é preciso entender que antes de tudo é o amor ao nosso Pai. Mas vamos então para a segunda parte do ensinamento, que tem a ver muito com o primeiro parágrafo do item 7, que está no Evangelho. O dever para com a gente e o dever para com o outro. Que esta é uma responsabilidade moral que todos nós temos, não apenas nós espíritas. Todos nós que aqui estamos temos uma responsabilidade moral para com a gente e para com o outro. Não importa se acredita em Deus ou não, se é cristão ou não. E essa responsabilidade é que nos coloca próximo de Deus. Porque São Vicente de Paulo, numa mensagem intitulada A Caridade, que se encontra na Revista Espírita de 1858, nos fala que para nos aproximarmos das esferas superiores, ou melhor, do plano espiritual superior, é preciso que olhemos para o próximo. Olha só, é preciso que tenhamos a caridade como uma ferramenta, como uma chave para abrir a porta, vamos dizer assim, do paraíso. Do paraíso. Então essa responsabilidade que hoje nos é colocada, de que temos que ter amor para com o próximo e amor para com a gente mesmo, é uma responsabilidade muito séria. Mas é uma responsabilidade gostosa. Porque quando nós pensarmos em amar a nós mesmos, isso faz com que a gente tenha o cuidado, não apenas com o nosso corpo físico, mas também o cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito. Responsabilidade do espírita para consigo mesmo é ter o cuidado com o espírito e o cuidado para com o corpo. Nos dias atuais, estamos vivendo esta pandemia e o espírita tem que ter a responsabilidade de cuidar de si e de cuidar do próximo. É que nos coloca aqui a lição do Evangelho. É nosso dever cuidar de nós e o nosso dever de cuidar do outro. Ah, mas fulano de tal disse isso. Não. A doutrina espírita, antes de tudo, como nós já havíamos falado no início, se baseia
em ciência, filosofia e religião. Não trabalhamos dentro da doutrina espírita com o achismo. Eu acho, eu penso, eu acredito. Não. O que nós trabalhamos dentro da doutrina espírita é aquilo que é real, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que a ciência nos apresenta, é aquilo que a filosofia nos apresenta, é aquilo que a religião espírita nos apresenta. A filosofia também espírita. Então, para podermos caminhar com as nossas responsabilidades de espírita no contexto atual, não podemos jamais negar a ciência, negar a filosofia ou negar a doutrina espírita, a religião espírita. Precisamos, então, lembrar que a nossa responsabilidade não está no contexto pessoal, mas naquilo que envolve as leis divinas e naturais. Como nos apresenta no Livro dos Espíritos, a questão 621. Aonde está grafado, aonde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, a nossa responsabilidade de espírita no contexto atual está também atrelada à nossa responsabilidade com as leis divinas e naturais. Entre elas, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de conservação e a lei de destruição. Então, temos também como responsabilidade o cumprimento e o exercício das leis divinas e naturais. Pois, cumprindo as leis divinas e naturais, estaremos cumprindo, então, com a nossa obrigação de amar a nós e de amar ao próximo. Porque é um dever moral. Por ser um dever moral. Mas nos dias atuais, nós começamos a observar que muitos de nós, às vezes, esquecemos de algo muito importante, que é o respeito. O respeito para com o outro. E o espírito, ele precisa exercitar esse respeito. Porque ele aprende com Jesus e com os benfeitores espirituais que o respeito está ligado ao amor. E o amor é a bandeira que nós devemos carregar. O amor é a bandeira que nós devemos estender em torno de nós. Sendo assim, temos nos dias atuais a tarefa de entender que devemos respeitar. É o nosso dever respeitar o próximo. Respeitar a ele nas suas escolhas. Respeitar a ele em todos os seus pontos. Ah, Milton, mas ele me ofende. Ele me machuca. Então aprenda a perdoar. Mas entenda que ele tem o direito de pensar diferente de você, que ele tem o direito de escolher uma religião diferente de você, de escolher um partido diferente de você, de escolher um time de futebol diferente de você. Ele tem a possibilidade de escolher uma cor diferente de você. Ele tem todo esse direito, como você também tem. Mas é preciso que nós não nos esqueçamos que o amor deve estar atrelado a esse respeito. Porque na lição
do dever mais na frente. Vai nos apresentar. Olha só, quero reler uma parte aqui para vocês. Olha só. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Olha como tão profundo é essa parte que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Lázaro, que está no capítulo 17. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então nós entendemos que precisamos ter o cuidado de não magoar o outro, de não ferir o outro. E que caso alguém venha nos magoar e nos ferir, a nossa responsabilidade como espírita é de saber perdoá-lo. Não apenas 7 vezes, não apenas 7 vezes 70, mas perdoá-lo porque muitos deles ainda não têm o conhecimento que nós já possuímos. O conhecimento das leis divinas e naturais. Das leis divinas e naturais. A nossa responsabilidade como espírita é de levar para aqueles que estão próximos de nós o verdadeiro significado do amor. O verdadeiro significado do amor. Não o amor carnal e nem do amor humano, mas sim do amor divino. Aquele que alimenta as almas. Aqueles que enche, aquele amor que enche o nosso coração de esperança. Aquele amor que nos faz ligar os nossos pensamentos com o Mestre Jesus. Que nos aproxima cada vez mais de um mundo de regeneração. Temos um papel de melhorar dia a dia o mundo na qual nós habitamos. O espírita, no contexto atual, que é um contexto onde todos nós sabemos que nos encontramos em momentos de transformação, de mudança, dia após dia, ano após ano, século após século, o mundo vai deixando de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Ainda não nos encontramos num mundo de regeneração. É preciso que se fale isso. Que se fale isso. É preciso que tenhamos essa clareza que ainda não nos encontramos no mundo de regeneração. Pois o mundo de regeneração não aceita a violência contra animais, a violência contra os nossos irmãos de cor, contra os nossos irmãos negros. No mundo de regeneração, não se aceita a violência contra a mulher. Não se aceita a violência contra aqueles que têm uniões homoafetivas. No mundo de regeneração, buscamos preservar a natureza, porque sabemos que este planeta não nos pertence, mas que precisamos cuidar desta casa, para que outros irmãos possam aqui também ter a oportunidade de executar as suas tarefas, o seu planejamento espiritual. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, responsabilidade nossa de espírita envolve todos esses campos
pois não podemos nos esquecer que Jesus nos ensinou e nos ensina que a tarefa principal de todos nós é executar o amor e o respeito para com o próximo. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos que também ter a responsabilidade com a doutrina espírita. Com a doutrina espírita. A responsabilidade de divulgar a doutrina espírita no seu contexto puro. Puro. É preciso divulgar o espiritismo com base nas obras básicas. Mais uma vez, é preciso divulgar a doutrina espírita, os ensinos dos espíritos com base nas obras básicas. Não podemos, às vezes, confundir doutrina espírita com o movimento espírita. Porque o movimento espírita é feito por nós ainda seres inferiores, seres imperfeitos. Temos, às vezes, algumas dificuldades em alguns aspectos, mas que estamos trabalhando, como diz o nosso companheiro, nosso irmão e amigo Haroldo Dutra, que ele diz: a doutrina espírita está há 500 anos à frente do movimento espírita. Não são falas minhas, do nosso companheiro Haroldo. Olha só, 500 anos à frente do movimento espírita está a doutrina espírita. Então precisamos andar para alcançarmos a doutrina espírita. Então temos a responsabilidade, também como espírita, de estudarmos a nossa doutrina, de divulgá-la com clareza, com verdades, nesse período que tanto se fala de informações falsas, de fake news. Quantas às vezes nós recebemos informações, mensagens que dizem que é de Chico, que é de Emmanuel, e que às vezes nós nem analisamos e passamos para frente? Nós, como espíritas, também temos essa responsabilidade de não levarmos para frente, às vezes, mensagens que não estão no contexto da doutrina espírita. Ah, mas a mensagem é tão bonita. Mas às vezes não é de Chico, às vezes não é de Emmanuel. Às vezes são falas nossas. Verifiquemos. Então, meus irmãos, para podermos concluir o nosso pensamento, não nos esquecemos que neste momento de transformação, nesse momento de transição planetária, é necessário que a nossa responsabilidade como espírita seja uma responsabilidade com amor. Seja uma responsabilidade com justiça divina. Sejamos responsáveis para não levarmos à frente preconceitos, ódio, a guerra, a violência. Que possamos refletir dia a dia, como nos apresenta Santo Agostinho, na questão 919A, aonde ele diz que todo dia, quando ele deitava a cabeça sobre o travesseiro, ele refletia sobre as suas atitudes, sobre cada ato que ele tinha cometido naquele dia, feito naquele dia. Então nós temos também essa responsabilidade de, ao deitarmos, ao fazermos as nossas orações, as nossas preces, verificar como foi o nosso dia, como nós nos comportamos, como nós falamos e como nós pensamos. Porque o pensamento é uma ferramenta muito importante. Porque é aquilo que nós pensamos
muitas das vezes são as ações que nós cometemos. Se pensamos em amor, nós iremos praticar o amor. Divaldo Pereira Franco, no início desta pandemia, lá para maio, se não me engano, abril ou maio, não me lembro, tem um vídeo do Divaldo nas redes sociais, que Divaldo se encontra distanciado na Casa do Caminho, ele está isolado na Casa do Caminho, na Mansão do Caminho, na Mansão do Caminho, lá em Salvador. E numa dessas lives, nessas palestras virtuais, Divaldo fala uma coisa muito interessante. Se esse vírus tivesse chegado no planeta Terra e se deparado com uma humanidade mais amável, que entenda e compreenda o outro, né? Então, se ele encontrasse aqui uma humanidade com amor, aonde o amor seria o carro-chefe do planeta, ele não teria campo para a sua reprodução. Então, uma das nossas responsabilidades é fazer com que o amor se multiplique, chegue a todos. Não apenas aqueles que estão no nosso ciclo familiar, mas a todos. Não podemos nos esquecer dos nossos irmãos abandonados nas ruas, muitas das vezes invisíveis para muitos de nós. Não podemos esquecer daqueles pais abandonados pelos seus filhos, que se encontram nos asilos espalhados por este mundo afora. Não podemos esquecer daqueles filhos abandonados pelos pais, de uma forma ou de outra, pois precisam de amor. Não podemos esquecer dos nossos companheiros dentro da própria casa espírita, que muitas das vezes se encontram sozinhos dentro de si mesmo. Às vezes cercados por um grupo, mas sozinho. Porque muitos de nós, às vezes, esquecemos de olhar nos olhos dos nossos irmãos e dizer o tão importante ele é para nós. Porque nós só conseguimos entender isso quando nós nos distanciamos. E é o que está acontecendo. Então, temos sim responsabilidade também para com aqueles irmãos que se encontram hoje presos a ideias suicidas. O número de suicidas, meus irmãos, nesse período de pandemia, aumentou drasticamente. Então não nos esqueçamos e não nos esqueçamos de que é necessário também termos a responsabilidade para com esses irmãos que se encontram às vezes sozinhos caminhando no meio de uma grande multidão. Não esquecemos dos nossos irmãos no plano espiritual, que também precisam de nós, pois nós temos responsabilidades para com eles, nós espíritas, porque já conhecemos a vida futura, o mundo espiritual, e não podemos vamos dizer assim, nos esconder dessa responsabilidade, porque muitos deles se espelham nas nossas ações. E se nós caímos, às vezes, nos processos obsessivos, é porque nós criamos em torno de nós um campo mental, vibracional, que nos leva a esses processos obsessivos. Então, para encerrar, quero agradecer aqui a oportunidade, o carinho, a paciência de nos ouvir, pedindo desculpa pelas nossas falhas, mas sabendo que o amor que emana de cada um de vocês nos enche de esperança para podermos continuar a nossa jornada. Que possamos continuar nas nossas orações, nas nossas preces, respeitando um ao outro, respeitando a si mesmo, cuidando do corpo e da alma, para que possamos transpor mais esse obstáculo que nos foi colocado. É um exercício. Muitos de nós somos privilegiados,
por estarmos em nossas casas e termos as nossas condições, mas muitos foram colocados, às vezes, no mundo, abandonados, deixados de lado. Mas nós temos a responsabilidade de cuidarmos de cada um desses, encarnados e desencarnados. Muito obrigado a todos. Nós vamos então agora fazer a nossa prece, encerrar a nossa conversa, esperando que todos possam sentir ainda mais a presença de Jesus. Obrigado por visitar a minha casa, visitar o meu lar e de me dar a oportunidade de também visitar o lar de cada um de vocês. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Pedir a Ele que nos dê força para continuarmos a nossa caminhada, mesmo que os nossos pés estejam sangrando. Que Ele possa nos dar força para levantar os caídos. Que Ele possa nos dar força para segurar na mão daqueles que às vezes têm dificuldade de encontrar a luz. Que possamos, Pai, juntos, continuar buscando o amor em todos, levando a esperança e a fé, que possamos tocar nas vestes de Jesus e que uma virtude possa sair dele, para curar as nossas enfermidades, mas principalmente as nossas enfermidades morais, que possamos dia a dia transformar os nossos vícios em virtudes. Te agradecemos, Pai amado, te agradecemos, Mestre Jesus, por essa oportunidade e pedimos alegremente a permissão para encerrar a nossa atividade. Que assim seja. Mais uma vez, um abraço carinhoso, fiquem todos com Deus e até a próxima.